Jesus. Vamos fazer a leitura do texto da nossa lição de hoje. Está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 7, depois do versículo 14. Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 7 e o versículo 14. O título da lição que estudaremos hoje é A Providência Divina na Fidelidade Humana, tendo como texto áureo que registra o profeta Daniel no seu capítulo de número 3 e o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. A verdade prática diz: se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje, como o pastor já disse, nós estaremos excepcionalmente ministrando a aula de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema integridade moral e espiritual. E como os irmãos podem se lembrar, na lição de número 3,
nós estudamos sobre a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. E ali nós aprendemos a respeito da comunhão que se deve ter para com o Senhor nosso Deus. Porque a Daniel não foi apenas revelado a interpretação do sonho, mas Daniel, da parte de Deus, teve conhecimento do sonho que Nabucodonosor teve. Por que eu estou falando sobre isso? Introduzindo um pouco e falando a respeito da lição de número 3. Porque sem comunhão não há fidelidade a Deus. O princípio, o que vai estabelecer e nos gerar em nós forças para sermos fiéis a Deus nas mais diversas circunstâncias que podem se apresentar, será sempre a comunhão que temos com o Senhor nosso Deus. Porque a comunhão nos traz segurança para sabermos que o Senhor está conosco. E isso para nós é a garantia de que, se Ele quiser, Ele pode nos livrar, ou Ele não pode nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre da mão dos homens, a comunhão com Ele é a garantia de que, se partirmos para a eternidade, Ele está de braços abertos para nos receber. Então, comunhão é tudo na vida de um crente. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada. E nós temos que lutar através da oração, do estudo da palavra, para que essa comunhão não sofra qualquer tipo de abalo. Porque a providência divina está presente na fidelidade humana. É o tema da nossa lição de hoje. Nós já lemos e já citamos o texto áureo, queridos irmãos. Ali está a resposta dos jovens hebreus ao rei Nabucodonosor, diante da imposição do rei a respeito do culto que se devia prestar à estátua que ele havia construído. E a resposta dos jovens, dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, fora uma resposta segura, uma resposta de alguém que tinha convicção daquilo que estava falando. Não é uma resposta vacilante, mas é uma resposta segura. Ou seja, os jovens não estavam com medo, mesmo diante da ameaça de morte. É interessante isso. Eles não vacilam. E nós, queridos irmãos, diante do tempo que estamos vivendo, apaixonados que somos pelo querido Brasil, nutrimos em nossos corações que com o povo brasileiro pode não haver nenhum tipo de perseguição. Eu quero dizer aos irmãos que as palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito do ódio que o mundo nutre por a igreja do Senhor Jesus Cristo não está, queridos irmãos, preso ao passado. O mundo nunca nos aceitou, nunca irá nos aceitar. As perseguições, elas surgem das mais diversas formas, inclusive na forma da lei. Não pense, os irmãos, que qualquer dia nós não podemos ser convidados a chegar perante o delegado, diante de alguma coisa que aqui nós dissemos.
achando que o delegado pode nos livrar. Mas ele vai dizer para nós o seguinte: eu tenho que cumprir a lei. E o irmão pode dizer o seguinte: mas eu tenho dinheiro para pagar um advogado e informar ao delegado. O delegado vai dizer na forma da lei ao meu querido irmão: o seu dinheiro está bloqueado para indenizar a parte ofendida. De forma legal, a igreja pode ser coagida, perseguida, e isso, queridos irmãos, deve estar presente em nossos corações, para que quando formos chamados a dar testemunho da nossa fé, não sejamos vacilantes e hajamos como os jovens hebreus. A minha fidelidade ao Senhor não pode ser bloqueada, mesmo pela grande ameaça de morte ou coisa que o valha, porque a fidelidade a Deus, ela é e deve ser incondicional. É isso que nós estamos aprendendo com esses jovens. A fidelidade a Deus, ela não é apenas na bonança, ela não é apenas quando tudo vai bem, ela não é apenas quando estamos nesse recinto maravilhoso, desfrutando de um conforto que muitos não têm, mas quando nós somos colocados à prova, ainda assim devemos permanecer fiéis ao Senhor, confiando plenamente nele, como fizeram os jovens hebreus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, veja que eles dão testemunho de sua fidelidade até no serviço. Eles não tinham apenas o Senhor como Deus, mas eles, mesmo em meio ao paganismo, ainda assim serviam ao Senhor. E o Deus que eles serviam, que eles tinham comunhão, esse Deus, ele tem poder. E eles disseram: para nos livrar do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Queridos irmãos, que confiança extraordinária. Eu, quando deparei com este versículo, porque a posição dos jovens não são pela perspectiva de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Esses jovens tinham tanta confiança no Senhor, que eles entendiam que mesmo estando na presença do rei, se o Senhor quisesse, o Senhor os tiraria dali, não só os livrando da fornalha, mas também da mão do rei. Isso é fidelidade ao Senhor. Agora, por que eles disseram isso? Porque eles conheciam o Deus a quem eles serviam. A grande pergunta nessa introdução da lição é essa: será que conhecemos o Senhor, queridos irmãos, na sua plenitude? E sabemos tudo que Ele pode fazer em nós e por nós? Ou nós ainda somos vacilantes e às vezes duvidamos e não cremos que há certas coisas que Deus pode fazer por nós? Eu não sei, querido irmão, qual é a tua necessidade, mas o Senhor conhece a tua fidelidade. Ele te conhece inteiramente e Ele sabe como agir na tua vida. O mundo às vezes quer colocar em nossos corações grandes interrogações, mas nós conhecemos o nosso Deus e nós sabemos que mesmo em meio à tempestade, mesmo diante da fornalha de fogo ardente,
mesmo em grande tribulação, Ele permanece fiel, e a qualquer momento Ele pode nos dar o escape. Portanto, queridos irmãos, a palavra-chave do estudo desta noite é esta: providência, ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Ou seja, o Senhor trabalha para que a sua vontade em nossas vidas se realize cabalmente. O que nós não podemos perder nessa jornada em direção às realizações que o Senhor tem para cada um de nós é a comunhão e a fidelidade ao Senhor. Porque para que alcancemos as bênçãos do Senhor, é preciso continuar no caminho. Não pode entrar num atalho, não pode encontrar uma alternativa, mesmo que o vento forte venha ao nosso encontro. É como o hino que nós ouvimos, eu creio que nesse domingo que passou: vamos nos curvar como a palmeira, mas não vamos sair do caminho, porque no final a vontade do Senhor para cada um de nós se revelará e o nome dele será glorificado. Nós não podemos criar alternativas. Os jovens hebreus tinham uma alternativa. Qual era a alternativa? Para se livrar da morte, me curvo perante a estátua e sou um homem livre da fornalha. E depois eu peço perdão a Deus, Ele vai entender que eu estava correndo um risco de vida, e eu agora, Ele vai entender isso, é para o bem, porque eu vou continuar falando e fazendo a vontade dEle. Estrategicamente eu vou me render para lá na frente me levantar. Meu querido irmão, infidelidade a Deus gera perca de comunhão, e perca de comunhão gera a ausência do Senhor em nossas vidas através do seu Espírito Santo. Haja o que houver, doa aonde doer, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor nosso Deus. Amém? Providência divina. A história, queridos irmãos, narrada no capítulo 3, ocorreu aproximadamente no 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como chefe, como homem de guerra, obteve grandes vitórias. Venceu o rei do Egito, viu cair o império assírio, entrou em Jerusalém e arrasou Jerusalém, e fez isso, queridos irmãos, ao final de 2 invasões que antecederam a última, a terceira. Mas na terceira, ele fez, queridos irmãos, tudo o que se podia fazer com o povo conquistado. Destruiu o templo, derrubou os muros, levou os utensílios do templo para a Babilônia, dizimou a cidade santa. Mas como um homem, queridos irmãos, que também tinha bom gosto pelas coisas, construiu coisas maravilhosas na Babilônia. E uma delas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o jardim suspenso da Babilônia. Um homem poderoso, um homem que na estátua que ele mesmo tinha visto, era a cabeça de ouro. Um homem que alcançou a glória que qualquer homem queria alcançar.
Ele experimentou tudo de bom que um conquistador pode obter. Mas o coração desse homem se encheu de tal forma de orgulho que lhe faltava uma coisa: ser adorado por seus súditos. E isso o levou à ruína, o levou ao completo fracasso, porque Deus não dá a sua glória a outrem. O Senhor, queridos irmãos, através dos jovens hebreus, nos ensina que a fidelidade ao Senhor é uma prova de que Deus é o nosso Senhor, mesmo quando estamos diante de grandes lutas. Fidelidade a Deus, queridos irmãos, não é apenas na bonança, mas é quando tudo vai mal. Mas ainda que o Senhor nos dê muitas coisas, nós devemos sempre acreditar ao Senhor e dizer que a glória é dele, mas não dizer da boca para fora, para que os homens vejam com o coração cheio de orgulho, mas é dizer do profundo da nossa alma: Deus é o Criador e eu sou obra das mãos do Senhor, e o que porventura eu venha a ser é para a glória dele. Nabucodonosor, queridos irmãos, não entendia nada de fidelidade, porque fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Mas há um prêmio para quem é fiel ao Senhor. Abra em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver o que a fidelidade nos proporciona. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos querem alcançar a coroa da vida? É só por meio da fidelidade ao Senhor, e ela deve ser incondicional. Mas, queridos irmãos, na atitude de Nabucodonosor, e isso nós podemos ver no ponto 1 da nossa lição, ali nós temos, queridos irmãos, a prova da grande soberania de Deus, mas também a tentativa de se instituir uma religião mundial. E isso é uma realidade muito presente em nossos dias. Nós temos, queridos irmãos, a mente de Cristo, e precisamos entender que o mundo está caminhando. Eu diria mais do que isso: o mundo está maduro para um único governo político e um único governo religioso. Nós não podemos, queridos, estar alheios ao que está acontecendo. E nós, nesses últimos dias, ouvimos alguma coisa a respeito de autoridade religiosa máxima, dizendo
que as portas da igreja, eu quero que os irmãos entendam, porque nós estamos falando pelo rádio também, que as portas da igreja estão abertas até para aqueles que contrariam a vontade de Deus com relação à criação, macho e fêmea. Mas se isso não fosse o suficiente, houve ainda um pronunciamento a respeito do evolucionismo. E se admite agora que pode realmente acontecer e que Deus passa a exercer um papel secundário, sendo apenas o elo de ligação. E nós às vezes estamos levando as coisas como se o mundo não estivesse caminhando para isso. Porque, queridos irmãos, a qualquer momento a nossa fidelidade pode ser colocada à prova. E o crente fiel, em muitos casos, não terá oportunidade, queridos irmãos, para o preparo, mas ele deverá estar preparado para que não sejamos pegos de surpresa, porque o mundo caminha para um único governo político e um único governo religioso. E isso estava presente, queridos irmãos, na mente de Nabucodonosor quando ele decidiu construir a estátua, porque os povos que ele conquistou serviam aos mais diversos deuses, mas todos estavam ali para adorarem a um único Deus, a uma única estátua que não tinha nada a ver com o Senhor nosso Deus. Abram lá em Daniel, capítulo 2, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 36 a 45. Nós não iremos ler todos, porque o tempo não nos permite. Veja o que diz o versículo 36. Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Daniel está dizendo o seguinte para o rei: Tu ocupas a posição que o Senhor ocupa, porque o Senhor te colocou aí. Agora veja o que ele diz no versículo 47. Aí agora é Nabucodonosor dizendo: Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Entendeu? Ele conhecia a verdade, tinha conhecimento que há um Deus no céu, mas o que faltava a esse homem? Fidelidade ao Deus dos céus. Ele também queria o mesmo reconhecimento e a mesma adoração. Mas Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, o alertou dizendo que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo. Em outras palavras, homens que se alimentariam do seu próprio ego, que erigiriam um altar ao seu próprio ego. O homem, queridos irmãos, tem algo dentro de si
que precisa ser crucificado com Cristo, que é o eu. O homem tem que entender que é Deus trabalhando na vida dele. Nabucodonosor tinha todo o reconhecimento, mas ele queria, queridos irmãos, que o povo vivesse adorando e batendo palmas para as realizações que ele pensava ser pela sabedoria dele. Há pessoas, queridos irmãos, que têm esse problema, mesmo servindo a Deus. As pessoas que dependem de que o sucesso do trabalho que realizam dependem do tanto de elogio que recebem. É interessante isso. Está sempre à procura de um elogio, está sempre à procura de uma palavra de agradecimento. Nós precisamos tirar isso do coração e entender que seja o que for que façamos, por mais grande ou pequeno que seja, é para a glória de Deus e engrandecimento do reino de Deus. A glória é dele, nós somos apenas vasos nas mãos do Senhor. É ele que realiza, é ele quem faz. E Nabucodonosor não entendia isso e queria um sistema. Mesmo os homens adorando aos mais diversos deuses, ainda assim todos deveriam se curvar à estátua que ele fizera para a sua própria glória. Agora há uma diferença entre as estátuas. A primeira estátua do sonho de Nabucodonosor foi uma estátua que o Senhor lhe mostrou, mostrando o tempo dos gentios, através das mais diversas divisões apresentadas por materiais na estátua. A segunda estátua, Nabucodonosor decidiu construir pelo seu próprio desejo, para alimentar o seu próprio ego. Então, queridos irmãos, ao construir essa estátua, nós podemos perceber três coisas que Nabucodonosor estava fazendo a desagradar ao Senhor. A primeira delas era a rebeldia contra o verdadeiro Deus. Nabucodonosor não consultou o Senhor, não tentou descobrir qual era a vontade do Senhor. Ele havia confessado que havia um Deus que era Deus dos reis. Ainda assim, ele decidiu construir uma imagem com cerca, queridos irmãos, de 30 metros de altura, entre 27 e 30 metros. Para que os irmãos tenham uma noção disso, pensem num prédio de 8 andares. É a estátua que Nabucodonosor construiu em seus dias, cujo único material usado era o ouro. 8 andares de um prédio em ouro maciço, porque Nabucodonosor queria que os homens se curvassem diante da grandeza que ele pensava possuir, ter. E aí, queridos irmãos, ele se rebela contra o próprio Deus. Seu grande orgulho em manter todos se prostrarem e adorarem a estátua que ele próprio havia feito, talvez de si mesmo. No texto que nós lemos e durante toda a leitura do livro de Daniel, o irmão não vai ter uma descrição exata se a estátua que Nabucodonosor construiu fora de si mesmo,
de seu pai ou de uma divindade babilônica. Não há essa definição, mas certo é que ele construiu uma estátua, e nessa estátua ele apresentou todo o seu orgulho, toda a sua vontade de ser adorado. Ou seja, o orgulho de Nabucodonosor era apresentado aos seus súditos através da estátua que ele havia construído. Ou seja, um memorial pelas grandes coisas que ele julgava ter realizado. E também a promoção de uma religião pagã universal, a grande Babilônia, que temos, queridos irmãos, se os irmãos quiserem anotar aí, em Apocalipse, capítulo 18, que vai surgir nos últimos dias, cujo governo será a besta do Apocalipse. Por isso nós temos a atualidade no livro de Daniel. E ele, queridos irmãos, após ter construído a estátua, ele agora quer inaugurar a estátua. Com o coração engrandecido, Nabucodonosor desejou ser adorado como Deus. Vamos lá para Daniel capítulo 3, versículos 1 a 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E no versículo 3, todos se ajuntam para o grande dia, para a inauguração da estátua. Nesse dia estão presentes todas as autoridades do reino, os mais diversos ministérios, o ministro da economia, os governadores, os prefeitos, os juízes, os magistrados, quem exercia algum tipo de liderança na Babilônia, outorgada pelo próprio rei, todos esses estavam presentes. E ali, diante de um momento de inauguração, quando a música fosse tocada, todos deveriam se curvar perante a estátua. Ele queria, queridos irmãos, exaltar-se a si mesmo e aos deuses que ele servia. Dentre os deuses que ele servia, eu quero enfatizar isso, um Deus chamado orgulho. A satisfação do seu próprio ego. E na loucura de Nabucodonosor, na busca pela autopromoção, pela adoração a si, ele levou 3 jovens a desafiarem a idolatria, porque a ordem era para todos os seus súditos, inclusive Ananias, Azarias e o seu companheiro. Todos deveriam se curvar perante a estátua. E ele tinha, queridos irmãos, 2 objetivos com isto. Primeiro, exibir-se perante os povos do mundo, representados naquele evento, e o anelo de ser adorado como divindade pelos seus
súditos. Ou seja, o coração de Nabucodonosor encheu-se de uma coisa chamada soberba. Mas vamos ver o que leva à soberba. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Veja qual é o final da soberba e do orgulho. Veja o que a palavra do Senhor nos diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Nabucodonosor estava se exaltando. Mal sabia o rei que ele estava em pleno declínio, porque a soberba não sobrevive diante da grandeza do Senhor nosso Deus. Por isso, queridos irmãos, é importante nos atentarmos para o que a lição quer nos ensinar, porque na intenção do rei estava presente o espírito do anticristo. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Veja o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos irmãos, já nos dias de Nabucodonosor, esse espírito do anticristo já imperava nas intenções do coração dele. Por que eu estou dizendo isso? Imagine nós neste presente século. Se já lá o espírito do anticristo imperava, imagine nos dias em que estamos vivendo. É preciso, queridos irmãos, pararmos um pouco para analisarmos e pensarmos um pouco a respeito da nossa comunhão com Deus. Se temos sido fiéis ao Senhor, se temos, queridos irmãos, segurança para entender que nós estamos preparados para resistir aos dias maus. Aí o irmão pode bater no coração e no peito e dizer: graças a Deus, eu faço parte da igreja do arrebatamento. E é porque o irmão e eu fazemos parte da igreja do arrebatamento, é por isso que o inimigo tem se levantado contra nós, queridos irmãos, tentando nos tirar da posição que temos estado na presença do Senhor. Quanto mais se aproxima o dia da vinda de Cristo, mais o ódio do nosso inimigo cresce por cada um de nós. Se o irmão até esse dia entende que há amizade entre o povo de Deus e o mundo, e quando eu digo mundo, eu não estou dizendo do mundo criado por Deus, é importante que se diga isso. Eu estou dizendo do sistema que está imperando no mundo. Se o irmão pensa que o mundo está olhando para nós com bons olhos, irmão, abra o teu olho, porque a qualquer momento ele vai se revelar
como Nabucodonosor se rebelou. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ter coragem para não fazer concessões a qualquer tipo de coisa que gere infidelidade contra Deus. Os 3 jovens hebreus estavam naquele local por força da ordem do rei. Não estavam ali voluntariamente, não estavam ali porque queriam, não estavam ali aceitando o que estava acontecendo ou passivo diante de tudo que estava acontecendo. Eles estavam ali por ordem do rei. E a nossa estada neste mundo, queridos irmãos, é por vontade de Deus. O Senhor, quando orou por nós, Ele disse assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A nossa estada aqui é por permissão de Deus, e nós temos que viver neste presente mundo honrando o nome do Senhor nosso Deus. Estar aqui é uma coisa, compartilhar das coisas do mundo é uma coisa completamente diferente, e isso não deve ser aceito por nenhum de nós. Os chefes de governos, todas as autoridades estavam ali para se curvarem diante da grande estátua que Nabucodonosor havia construído. Mas, queridos irmãos, para o fiel, às vezes há uma fornalha de fogo ardente. Todos se reúnem, a música é tocada, e a ordem vem para que todos se curvem. E a multidão que estava presente se curvou diante da estátua, mas 3 jovens permaneceram de pé. E imediatamente a fornalha foi acesa. Fidelidade ao Senhor às vezes nos leva de encontro a uma fornalha de fogo ardente. Às vezes nos leva, queridos irmãos, de encontro ao sofrimento, de encontro ao abandono familiar, de encontro ao desprezo, de encontro, queridos irmãos, às mais diversas dificuldades. É uma fornalha que se acende diante da fidelidade que temos para com o Senhor nosso Deus. Porque, queridos irmãos, os olhos do nosso inimigo estão diante de nós também, estão voltados para nós. E todas as vezes que renunciamos ou recusamos as ofertas deste mundo, a ira dele por nós é muito maior. E ele nos prepara laços, ele nos prepara dificuldades, ele nos prepara, queridos irmãos, lutas, às vezes diante da nossa fidelidade. Há uma fornalha acesa para cada um de nós. E o que iremos fazer diante da fornalha acesa diante de nós? É a outra pergunta que devemos responder na noite deste dia. Devemos dar, queridos irmãos, uma resposta corajosa. Abra lá em Daniel capítulo 3. Vamos ver qual deve ser a nossa resposta. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não,
E se ele não livrar? Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos irmãos, com o episódio dos 3 jovens, nós aprendemos que nem sempre o Senhor nos livrará da fornalha de fogo ardente. Esses 3 jovens não disseram: o Senhor vai me livrar. Eles disseram: Ele tem poder para livrar. Eu conheço o meu Senhor, eu conheço o meu Deus. Ele tem poder para me livrar da fornalha e da tua mão, ó rei. Mas se Ele não quiser livrar, irmãos, fidelidade ao Senhor é coisa extraordinária. Se Ele não quiser livrar, ó rei, ainda assim nós permaneceremos fiéis a Ele e poderemos ser exterminados pelo fogo. Ainda assim deixaremos o nosso testemunho de fidelidade ao Senhor. Nós, queridos irmãos, na nossa jornada precisamos entender que Deus tem poder, mas nem sempre é a vontade dele dar aquilo que desejamos. Ó, queridos irmãos, quantos têm perdido a sua fidelidade para com Deus, porque pensam que o Senhor é obrigado a atender todos os seus desejos. Eu quero dizer isso aos irmãos de coração nesta noite: Ele tem poder para atender, mas a vontade é dele. A vontade é dele, mas ainda assim nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Por isso, queridos irmãos, quando os jovens falaram dessa forma com Nabucodonosor, ele reagiu: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E no versículo 15 ele responde dessa forma, no versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos. Você conhece o seu Deus, meu querido irmão? Você o conhece? Então você pode responder perante o mundo: eu renuncio ao pecado em nome do Deus a quem eu sirvo. Eu renuncio ao orgulho em nome do Deus a quem eu sirvo. Eu renuncio às ofertas deste mundo em nome do Deus a quem eu sirvo, porque eu conheço o Deus a quem sirvo e sou conhecido por Ele. Se você conhece ao Senhor, você, querido irmão, não pode servir a outros deuses, porque o Senhor nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. Para encerrarmos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículos 11 a 12. Eu gostaria que o irmão dissesse isso do profundo do seu coração, entendendo que pode haver, não digo que vai haver de jeito nenhum, digo que pode acontecer, de haver uma fornalha acesa para qualquer um de nós. E se isso acontecer, vamos todos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguem
seguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos irmãos, vamos descansar nos fortes braços do Senhor nosso Deus, entendendo que Ele é o Deus, o único Deus, digno de toda adoração, mesmo que isso coloque em risco a nossa própria vida. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que Deus abençoe a todos.